Perguntas sobre os interesses morais e materiais. Podem pedir conselhos aos espíritos? Quais conselhos nós podemos pedir aos espíritos? Certamente, os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que lhes invocam com confiança, principalmente no que concerne à alma. Repelem, porém, os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Então, aquilo que é relativo à alma, ao crescimento espiritual, às conquistas espirituais, os espíritos jamais se negam às informações, sempre nos trarão essas informações. Mas aqueles que querem apenas se divertir ou pedem uma informação ali, mas com 2 ou 3 interesses diferentes, para esses ali, eles não teria sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Então, o que nós temos que procurar entender, que nós temos que procurar ver, é o que realmente interessa aos espíritos e o que eles trazem para nós, com que objetivo nós vamos lidar com essas informações ou com essas perguntas que nós vamos fazer. Qual o objetivo que nós temos ao dirigir uma pergunta aos espíritos? E o que nós vamos fazer com a resposta? Porque perguntar é fácil. Agora, implementar as reformas íntimas, colocar em prática os ensinamentos, é um outro detalhe. Logicamente que a gente não vai dar conta de colocar tudo em prática no estalar de dedo, mas pelo menos começar a refletir. Pode os espíritos dar conselhos sobre coisas e interesse privado? É outro detalhe delicado, é coisa do meu interesse, ou do seu interesse. Aí você quer perguntar para o espírito, ele vai te responder? Depende do espírito, depende de quem fez a pergunta. Então vamos lá, o que os espíritos trazem para a gente? Algumas vezes, conforme o motivo. Então, dependendo do motivo que te leva a fazer a pergunta, você vai receber a resposta dentro daquilo que eles podem passar essa resposta para você. Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. A quem você está pedindo conselho. E outro dado importante. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Então os espíritos familiares vão trazer para nós mais informações, vão trazer para a gente mais dados, de acordo com as suas condições evolutivas e com as nossas necessidades, porque normalmente eles são confidentes dos nossos mais secretos pensamentos. Conhecem-nos a todo momento. Agora, que tipo de espírito você tem como espírito familiar dentro da sua casa? Logicamente que vai estar relacionado com os seus sentimentos. O tipo de sentimento que você tem é o tipo de sentimento que aquele espírito vai ter, mais ou menos parecido. Então nós temos que ter esse cuidado para que a gente atraia bons espíritos. Mas é tão frequente os cansardes com perguntas banais que eles vos deixam. Tão absurdo fora perguntardes sobre coisas íntimas, espíritos que vos são estranhos, como seria o vos dirigirdes para isso ao primeiro indivíduo que encontrasseis no vosso caminho. Então, o que ele quer dizer aqui? Você vai perguntar uma coisa muito íntima para um espírito estranho, que você não sabe quem é? Da mesma forma, você perguntaria isso para uma pessoa estranha que você não sabe quem é? O nosso objetivo tem que ser pautado em um conjunto de fatores importantes. Nossos objetivos têm que ser pautados em buscar entender aquilo que as lições querem nos passar, buscar entender aquilo que nós estamos buscando de informação, para que a gente tenha realmente as informações necessárias para que a gente lide bem com o nosso processo evolutivo, conforme a gente vai ver no decorrer do estudo. Primeiro, você tem que saber a quem você está perguntando. É um espírito familiar? Esse espírito familiar é teu amigo, ele gosta de você? Ele tem elevação suficiente para te passar essas informações? Todos são dados importantes que nós temos que observar. Jamais devereis esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Preciso, igualmente, leveis em conta as qualidades do espírito familiar,
que pode ser bom ou mal, conforme suas simpatias pela pessoa a quem se ligue. Aí já tem mais coisas importantes. Primeiro, nós temos que fazer uma pergunta que tenha utilidade para o nosso processo evolutivo, que seja compatível com a superioridade do espírito a quem a gente se dirige. Aí depois, nós temos que levar em conta as qualidades do espírito familiar. Ele é bom? Ele realmente quer te ajudar? Ele realmente tem interesse em te ajudar? Ou simplesmente é um espírito que está ali caminhando com você, mas doido para te dar uma pernada, para te passar a perna? O espírito familiar de um homem mau, é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas se afasta e cede lugar a um espírito melhor, se o próprio homem se melhora. Unem-se os que se assemelham. Aí vem outro detalhe importante que o Kardec traz para nós, que os espíritos trazem para nós, né? Que tipo de pessoa somos nós? Que tipo de espírito estão ligados a nós? Agora, à medida que a gente se esforça para melhorar, que a gente procura fazer nossas tarefas, participarmos do nosso templo religioso, nós vamos nos melhorando, e com isso, aquele espírito que nos acompanha, ou ele melhora, ou ele vai embora, e vem outro melhor para nos proteger, para ficar ali junto de nós. Se dentro de uma família física tem pessoas tão díspares, em termos de características morais e de bondade, no mundo espiritual maior ainda. E nossa família no mundo espiritual é muito grande. Então, vai um embora, virá vários para nos ajudar. E aí nós estaremos sempre nos unindo àqueles que se nos assemelham. Podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio das revelações? Podem, algumas vezes o fazem. Essa resposta foi surpreendente, né? Podem e algumas vezes o fazem. De acordo com as circunstâncias, mas ficai certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidez. Então, uma pessoa tem como missão aqui na Terra ser um grande empresário. Então, aqueles espíritos familiares vão ajudá-lo a seguir seu caminho, a seguir o seu processo evolutivo, e ali dentro dessa caminhada, dentro desse processo de elevação ética, moral, de se organizar, ele vai conseguir, então, a simpatia, cada vez mais a simpatia dos espíritos, cada vez mais se organizando, caminhando para que ele cumpra a sua missão pessoal. Eles ajudam, nesse sentido. Agora, tem outras circunstâncias que aí nós temos que ter cuidado. E agora, você quer ter mais dinheiro para simplesmente abusar do dinheiro, aí não vai ter ajuda. Os maus vos fazem brilhar diante dos olhos 1000 atrativos, a fim de vos espicaçarem e depois mistificarem pela decepção. Ficai também sabendo que, se é da vossa prova passar por tal ou tal vicissitude, você vai passar. Certo? Então os espíritos maus vão te incentivar a fazer uma série de coisas, vão te inspirar a tomar uma série de ações, e aí, por exemplo, se te inspira a montar um negócio que não vai dar certo, te inspira a tentar largar um emprego para pegar outro que vai dar errado. Então, ou seja, os maus vão sempre inspirar o mal, os bons vão inspirar o bem. Então, quando a gente tem que passar por uma prova, ou por uma vicissitude, aí ela vai ter que passar, mas os espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-las com mais resignação, poderão mesmo às vezes suavizá-las, mas no próprio interesse do vosso futuro. Não lhes é lícito isentar-vos dela. Um bom pai não concede ao filho tudo que esse deseja. E aqui, nessa parte aqui tem uma informação muito importante, que é que os espíritos protetores, eles vão sempre nos ajudar a suportar com resignação as provas, até podem suavizar a prova de acordo com um conjunto de fatores dentro das necessidades evolutivas nossas, mas pelo próprio interesse nosso de evoluir, de passar por aquelas dificuldades, passar por aqueles momentos difíceis, eles vão deixar que a gente caminhe. Assim como um bom pai não concede ao filho tudo que este deseja. Entendamos o que é ser bom pai. Ser bom pai não é faz, meu filho, pode fazer à vontade, esteja à vontade, vai.
Não é assim que é bom pai. Bom pai bota rédea, bota regras. Os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. Porque assim, se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Então, como que eles vão nos orientar? Pela intuição, pela inspiração, através de sonhos, para que a gente tenha que decifrar aquele sonho ali. Ou seja, eles terão 1001 formas de nos conduzir, principalmente a intuição, a inspiração e os sonhos. E aí é que a gente tem que estar atento para que a gente tenha os devidos cuidados e a gente possa obter os melhores resultados. Então nós temos que trabalhar da melhor forma possível, buscar os melhores entendimentos possíveis para que a gente possa crescer espiritualmente, aproveitando os recursos espirituais e aproveitando também a nossa instrução, que para a gente crescer espiritualmente nós temos que nos instruir, assim também materialmente nós temos que nos instruir para podermos crescer. Mas tem gente que não estuda e consegue isso e aquilo. Mas e não é por isso que ele vai deixar de conseguir, de estudar. Ele estuda do jeito dele, não na cadeira de escola. Todos nós estudamos. Então nós temos que procurar um conjunto de situações, um conjunto de meios para que a gente consiga obter os melhores resultados do nosso processo evolutivo. E uma coisa que é importante que ele deixa aqui. Temos que ter o mérito da caminhada e não ficarmos querendo, para qualquer passo, pedir ajuda dos espíritos. Isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Para progredir, precisa o homem, muitas vezes, adquirir experiência, à sua própria custa. Por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Então, a gente vai dando as dicas, quando a gente está dando aula, a gente dá as dicas, dá algumas informações, mas o trabalho mais árduo de ter que fazer algo é dos espíritos, é nosso, é da pessoa, é de você que está assistindo. Eu estou aqui dando a aula, explicando para vocês. Agora, quem está em casa, ele está ouvindo, está lendo, está ouvindo, vai ponderar as situações e vai procurar aperfeiçoar os seus conhecimentos. Isso que vai fazer a grande diferença para o amanhã. Agora, nós temos que entender que nós temos que caminhar pela nossa própria força. Não podemos ficar parados no tempo e no espaço. Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Então, eles nos intuem, nas circunstâncias do dia a dia da vida, nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim o mérito de sabermos escolher se a gente quer ir para o caminho do bem ou do mal. Mas se o meu espírito protetor foi um espírito que não gosta de mim, ele vai, logicamente, me intuir a ir para o mal. E às vezes é um espírito ignorante. Ele não sabe se é errado ou se é certo, ele não estudou e não procurou se aperfeiçoar, então ele caminha de uma forma mais perdida, né, vamos dizer assim, deixando de seguir os tópicos mais importantes da inspiração superior. Ou melhor, nós vamos deixar de seguir os tópicos mais importantes da inspiração superior, não o espírito, né? Aliás, ele também, porque se ele não estuda, aí quando você começa a estudar, ele dá sono e começa a dormir. Aí nós temos que parar, fazer uma oração e lutar com toda a nossa força para que possamos perseverar. E perseverando nas nossas instruções, no nosso aperfeiçoamento, nós vamos buscar, então, ter mais conhecimento para que tenhamos as condições de evoluir. For abusar da condescendência dos espíritos familiares e equivocar-se quanto à missão que se lhes cabe ou interrogá-lo a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem certos médiuns. Alguns há que, por um sim ou por um não, tomam do lápis e pedem conselho para o ato mais simples.
Tudo na nossa vida nós temos que saber ponderar. Tudo na nossa vida nós temos que saber escolher. Mas, alguns fatos, nós podemos pedir a intuição, pedir a inspiração, mas não pedir uma comunicação direta, psicografada, a menos que seja uma atitude dentro da casa espírita. É bom que os espíritos nos orientem. É bom que os espíritos nos deem um norte melhor para podermos agir com mais segurança. Mas para chegarmos para eles, para pedir o conselho, o que eu posso fazer para melhorar a casa? Sem ler nada, sem pesquisar nada, achando que eles têm que fazer tudo para a gente? Aí não. Porque normalmente entre os espíritas nós temos dois grupos. São um grupo que acha que nós temos que agir por nossa conta sem auxílio dos espíritos. E tem outro grupo que acha que tem que pedir tudo, tem que pedir auxílio dos espíritos. E outros sabem que é auxílio... Aí tem o terceiro grupo, porque eles sabem que é intuição, que é evidência, que é clarividência, clareaudiência, que sabe tudo isso. E até tem essas informações psíquicas. Mas ele chega e fala que a informação é dele. E tem grupo que... Aí já vem a outra quarta parte, né? Mais um outro grupo. Que acha que se os espíritos falarem assim, ó, vamos manter essa reunião tantas horas e... iniciando às 19h30 e terminando às 20h30, às 21h30, por exemplo. Mas toda terça-feira. Aí as pessoas se reúnem e falam assim, ó, o Espírito falou que era para fazer assim, então nós vamos fazer mais tarde, vamos começar mais tarde, vamos terminar mais tarde, vamos fazer na quarta. Aí a casa entra em obsessão. Porque o Espírito pediu naquele dia, porque ele tem tarefas no mundo espiritual. O Livro dos Médiuns está dizendo o tempo todo. Os Espíritos trabalham, ele tem ocupação. Se ele pede para fazer a reunião na terça, de 19h30 às 21h30, é porque ali é o tempo que ele tem para trabalhar conosco. Vamos ser ponderados, vamos ser mais justos, vamos ser mais racionais. Vamos estudar o Livro dos Médiuns. Estudando o Livro dos Médiuns, vocês vão evitar passar por determinados constrangimentos, por determinadas dificuldades. É bom estudar para melhor agir, para acertar mais. Esta mania denota pequenez nas ideias. A mania de pedir sempre conselho aos espíritos, pequenez nas ideias. Ao mesmo tempo que a presunção de supor quem quer que seja que tem sempre um espírito servidor às suas ordens, sem outra coisa mais a fazer senão a cuidar dele e dos seus mínimos interesses. Então, nós temos que ter cuidado, porque aí, se a gente está achando que tem que ter um espírito babá o tempo todo, que carrega a gente no colo, a gente vai arcar com as consequências de estar vivenciando um tópico difícil da nossa existência. Nós estamos parecendo criança que quer que a mãe faz tudo por eles, que carregue no colo. Não, nós não podemos ser assim. Nós temos que procurar estar sempre atentos às informações e, lógico, determinadas atitudes, determinadas ações dentro da casa espírita devem ser auxiliadas pelos espíritos. E na nossa vida diária? Que a pergunta ali é para a nossa vida diária. Eles podem fazer isso? Podem, devem e fazem, por meio da intuição e da inspiração e dos sonhos. Estejamos atentos. Dentro da nossa necessidade evolutiva, será movidos os recursos para que a gente possa realizá-los. Além disso, quem assim procede, aniquila o seu próprio juízo e se reduz a um papel passivo sem utilidade para a vida presente e indubitavelmente prejudicial ao adiantamento futuro. Se você se escraviza ao achar que tudo os espíritos têm que fazer para você, você não cresce. Mas as decisões na casa espírita, como que ficam? Ficam que é meio a meio. A parte mais importante deve ser consultada os espíritos. Coisas mais simples do dia a dia, nós fazemos por nós mesmos. Nós mesmos que eu digo, os dirigentes da casa vão tomar as atitudes de fazer. Agora, ao horário de iniciar e terminar a reunião mediúnica e o dia, é bom consultar os espíritos. Aí um fala assim, não, mas se a gente fizer na terça-feira, todo mundo pode. Ele já está sendo intuído, não precisa de o espírito botar uma luzinha acesa na cabeça dele para todo mundo ver que ele foi intuído, não. A gente vai por pesquisa, por eliminação, por possibilidades, eles respeitam a nossa possibilidade. Mas a hora que estabeleceu que é terça-feira e não pode mudar mais. Tanto o dia quanto a hora. A gente já viu antes e veremos mais à frente em outras partes do capítulo falando sobre isso.
Se há puerilidade em interrogarmos os espíritos sobre coisas fúteis, menos puerilidade não há da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente com o que se pode chamar negócios caseiros. Então, você tá, todos os seus problemas da casa, você está lá querendo a ajuda dos espíritos. E sempre tem um espírito ali para te ajudar. É possível, pode existir esse caso, mas são situações de puerilidade que nós temos que saber evitar. Nós espíritas temos que saber que aquele espírito tem que crescer, que ele tem que evoluir, tem que se aperfeiçoar. Em tal caso, eles poderão ser bons, mas, inquestionavelmente, ainda são muito terrestres. Vocês estão trabalhando só as coisas ali nossas do dia a dia, eles são muito terrestres. São muito no terra-terra. Que a gente nós temos que ter nossos cuidados. Se uma pessoa, ao morrer, deixar embaraçados seus negócios, poder-se-á pedir ao seu espírito que ajude a desembaraçá-los? Poder-se-á também interrogá-lo sobre o quanto de haveres que deixou, dado o caso de não ser conhecer esse quanto, desde que isso se faça do interesse da justiça? Então, a pessoa desencarna, não tinha nada escrito, não tinha nada organizado, não tinha nada no papel direitinho, ele desencarna, os filhos não sabem onde estão as coisas, não sabem onde estão os documentos, não sabe a senha do dinheiro que ele guardou em algum banco. E aí, tudo se perde. Certa vez a pessoa falando, né, de que... Não vou dar esse exemplo, não. Então, às vezes a pessoa esquece a senha, esquece onde guardou, esquece o documento, e aquilo fica lá perdido. Aquele valor vai ficar lá perdido. E então, aí nós vamos poder ver ao longo da resposta, a gente vai antecipar alguma coisinha agora, que vai ter... Se o negócio estava desorganizado, e os herdeiros não tentaram ajudar a organizar, eles também foram negligentes. Ah, mas meu pai era muito autoritário, minha mãe era muito autoritária, não permitia que a gente mexesse em nada. Não é mexer nas coisas, é conversar, observar, para saber onde estão os documentos, onde estão as suas anotações. Isso faz parte do processo de educação nossa, dentro da família. Se não fizeram isso, se complica. Agora, se você tem bens e já passou dos 50, qualquer hora o telefone toca, aí você atende e fala, está na hora de você vir embora. E não dá tempo de você organizar nada. Então, organize, mantenha organizado as coisas, mantenha as coisas bem estruturadas, para que você possa desfrutar dos bens que você tem para desfrutar. E que seus herdeiros façam essa transição de uma forma mais suave. Porque no plano espiritual, se eles ficarem brigando aqui, xingando, pensando em você com raiva, você vai sentir os impactos dessas vibrações. Então é importante que a gente faça da melhor forma possível. E a gente conhece uma pessoa que ele ele tinha um sítio, tinha 12 filhos, ele fez o sorteio, chamou, quando ele fez 60 anos, aí já foi 60, né? Chamou o agrimensor, mediu o terreno, quanto dava para cada um, de acordo com as características do terreno, de acordo com a posição que a pessoa ia herdar, e enumerou de jeito que a sede ficaria para a pessoa que ele queria que ficasse. Fez o sorteio, e ao terminar esse sorteio, a filha que sorteou falou assim, bom, podia começar a escrever o nome. O sorteio era muito simples, bastava escrever o nome de todos os irmãos, começando do mais velho ou do mais novo, mas em ordem crescente, ou em ordem decrescente, mas que fosse na ordem. Aí quando terminou de fazer, você começou como? Comecei pelo meu nome. E, no caso era mais velha. Então, a sua herança está ali embaixo, está nessa parte daqui do sítio, e a da mais nova ficou nessa parte de lá do sítio. E a sede ficou para quem era para ficar. De todo jeito, a sede ficaria com ela, porque eu quero que a sede fique. Você concorda? Se concorda, assina aqui. Aí, os filhos iam lá, ouviam a história, concorda, assina aqui. Ninguém discordou, lógico, ninguém vai discordar de um pai nessa hora. É deselegante, né? Mas se ele não fizesse isso antes,
o pau ia quebrar bonito, porque todos iam querer ficar com a sede, lógico. Mas ele fez da melhor forma possível. Para ele, quando desencarnasse, ele viveu bastante tempo depois disso ali, e quando ele desencarnou, ele e a esposa desencarnaram, os filhos herdaram, já foi só pagar os tributos e acertar a documentação final, coisa que foi muito rápido, e que se ficasse dentro do inventário comum, normal, até chegar à conclusão de como ia dividir, ia ser uma luta enorme. É bom que faça antes um conselho pessoal, se é que a gente pode dar conselho, né? Que normalmente aconselham os espíritas a não darem conselhos, porque se o conselho fosse bom a gente vendia, mas isso assim é uma experiência que a gente está trocando com vocês. É bom, se você já passou dos 50, faça seu inventário, deixa tudo inventariado direitinho, para que as pessoas, para que seus filhos não tenham dor de cabeça, não te deem dor de cabeça do lado de lá, porque impacta sim. Mas o que ele vai dizer aqui, o esclarecimento dele, vai mostrar para a gente coisas bem mais amplas. Esqueceis que a morte e a libertação dos cuidados terrenos? Julgais então que o espírito ditoso, com a liberdade de que goza, venha de boa vontade retornar à cadeia que o livrou e ocupar-se com as coisas que já não interessam? Então o espírito desencarnou, ele está livre da matéria. Ele vai querer as coisas espirituais. De acordo com a evolução? Sim. Mas de acordo com a evolução? Não. Apenas para satisfazer a cupidez de seus herdeiros, que talvez hajam rejubilado com a sua morte, na esperança de que lhes fosse ela proveitosa? Falai de justiça, mas a justiça para esses herdeiros está na decepção que eles sofrem a cobiça. Nada mais justo, né? Se eles nunca procuraram participar de nada, não procuraram organizar nada, não procuraram interagir com os pais em nada com relação a isso, problemas à vista. Vem todos os problemas decorrentes dessa situação. É bom ter os documentos organizados. Os filhos estão sofrendo a decepção, mas à medida que eles começarem a ficar com raiva dos pais que partiram, eles vão emitir ondas mentais que vão atingir o espírito também. Nós vamos ver isso, eu não sei se está no nosso lar, no Obreiros da Vida Eterna, que um fazendeiro muito rico desencarna, e ele desencarna antes do prazo, porque o filho dele, que era médico, deu uma injeçãozinha lá para ajudar ele a morrer mais rápido, que ele queria a herança, e depois começaram a degladiar os outros filhos todos juntos, cada um querendo o que achava que fazia jus, e o espírito lá em cima esbravejando porque tinha sido assassinado, e tanto ele emitia de lá ondas mentais para os filhos, como os filhos na Terra emitiam para ele. Então, de acordo com a condição vibracional do espírito que desencarnou e a ligação que ele tem com os filhos, vai trazer problema para os dois, para todos, tanto para quem desencarnou quanto para quem ficou na Terra. Falais de justiça, mas a justiça para esses herdeiros é a decepção. Então, é bom que a gente organize, é bom que a gente mantenha um bom relacionamento familiar, é bom que os filhos e pais saibam dialogar, saibam conversar, saibam se organizar. E o começo das punições que Deus lhes reserva, a avidez dos bens da terra. Então, como eles queriam demais aqueles bens, vão passar os apertos, porque não conseguem arrumar os documentos. Nem sabe direito o que tem ali a mais. Demais, os embaraços em que às vezes a morte de uma pessoa deixa seus herdeiros fazem parte das provas da vida, e no poder de nenhum espírito estar ou libertar-vos delas, porque se acham compreendidas nos decretos de Deus. E aí tem essa parte mais delicada. Como eu disse antes, vocês não se interagiram antes, não conversaram antes, para o próprio aprendizado deles, para as próximas encarnações, aprenderem a serem mais participativos dentro da família, mais organizados dentro da família, mais amigos dentro da família, tem que passar pela dificuldade de montarem aquilo que eles precisam de montar, que é o inventário, cada um pegar o seu quinhão da sua herança. Nota: a resposta acima desapontará, sem dúvida, os que imaginam que os espíritos nada de melhor têm a fazer do que nos servirem de auxiliares
clarividentes e nos ajudarem. Não a não a subirmos para o céu, mas a nos prendermos à terra. Outra consideração vem em apoio dessa resposta. Bom, aí é o seguinte, os espíritos ao desencarnar, ele tem que desapegar das coisas da terra e tem que subir aos céus. Mas a maioria das pessoas querem que eles fiquem por perto para ajudá-los até em comezinhos diários das coisas da casa, das coisas do dia a dia. Então, é importante que nós entendamos que a função dos espíritos não é fazer babá dos médiuns ou dos seres humanos, é para proteger. É diferente. E aí a gente vê relatos de espíritos que querem voltar para desfrutar dos seus paletós caros, das suas botas caras, dos seus sapatos caros, dos seus vestidos caros. Ou seja, é uma infinidade de apegos que a pessoa tem aqui na Terra e depois ele acha que tem que voltar para desfrutar desses bens materiais. E certa vez eu fui visitar uma casa espírita. O diretor dessa casa espírita, que mora dentro da casa, que a casa espírita é conjugada a um hospital, ele tinha 3 camisas, 3 calças, ou seja, era uma roupa lavando, outra no corpo e outra no armário. E ele vivia com extrema simplicidade. E a gente, às vezes, fica querendo tantas coisas que não vão ser significativas, não serão significativas para nós. Não pesam para nós. Para que ter um monte de roupa? Eu, pelo menos, não tenho um monte de roupa. Também ainda não cheguei ao ponto de ter só 3. Mas, para quê? O importante é que a roupa esteja limpa e que me vista, me cubra meu corpo, me proteja das intempéries. Mas os espíritos às vezes têm esses apegos. Se um homem, por incúria durante a vida, deixou seus negócios... só um detalhe, os espíritos ficam querendo as roupas, alguns não têm filhos, eles são sobrinhos que vão lá para pegar as roupas, outros os filhos estão lá disputando joias, né? Quem vai ficar com cordão, quem vai ficar com anel, quem vai ficar com a pulseira, essas coisas assim. Ou seja, cria uma série de embaraços, tanto para o espírito que desencarnou, como para aqueles que estão aqui. Dividam as coisas antes, chega um acordo amigável antes. Se um homem, por incúria, durante a vida deixou seus negócios em desordem, não é de crer que, depois da morte, tenha com eles mais cuidados, porque feliz deve sentir-se de estar livre dos aborrecimentos que tais negócios lhe causavam. E por pouco elevado que seja, vai querer dar linha, vai querer cair fora. Mas às vezes alguns, pode ocorrer também, eles são desorganizados, mas são apegados. E também por eles serem desorganizados, estarão com a mente desorganizada e não conseguirão ajudar o suficiente. Então, não adianta tentarmos acreditar que depois da morte vai resolver tudo, porque não vai. E achar que o espírito vai vir para ajudar, nem sempre. Existe uma série de situações que é permitido e que é vedado também o espírito fazer. Entendamos isso ali. Além dele poderá não querer mais nem olhar para aquilo ali, já que era para ele um tormento, ele, no plano espiritual, ele vai ter outras conotações, outras ações que sejam importantes para seu próprio desenvolvimento espiritual. Aí os mentores vão dizer, isso você pode fazer, isso você não pode, e ele tem que obedecer. No plano espiritual, o espírito tem que, acima de tudo, saber obedecer. Ainda menos importância lhes ligará como espírito do que como homem. Quando os bens desconhecidos que haja podido deixar, nenhum motivo lhe dão para que se interesse por herdeiros ávidos, que provavelmente já não pensariam nele se alguma coisa não esperassem colher. Aí vem a questão, se eles não davam importância a ele como pessoa, e hoje não dão importância a ele como espírito, como que ele vai querer mostrar os bens que estão perdidos? Para quê? Para quê? Se eles querem apenas o interesse, estão ali ávidos para aqueles bens materiais, e às vezes vão botar tudo a perder e vão jogar tudo fora. Se estiver ainda imbuído das paixões humanas, poderá mesmo encontrar malicioso prazer no desapontamento dos que lhes cobiçavam a herança. Ah, agora vocês querem achar? Vocês tinham que ter olhado isso antes. Não é assim? Então,
As pessoas... Agora, e se ele estiver ainda imbuído das paixões humanas, mas gostar muito dos filhos? Fala, coitados, estão sofrendo. Falhei porque estão cheios de apego. Deixa eu ampará-los aqui. Também pode. São situações que nós temos que pensar. Se o interesse da justiça e das pessoas que eles são caras, um espírito julgar conveniente, fazer revelações deste gênero, fala-as espontaneamente, e para obtê-las, ninguém precisa ser médium nem recorrer a um médium. Isso aqui, todos deveriam entender esse capítulo, todos deveriam entender esse tópico. Requer até que a gente poste lá no site aquelas imagens do texto, né? Fazer aquele slidezinho do texto por lá, para quem quiser ler, para quem quiser compartilhar, quem quiser colaborar com os colegas. Porque é importante demais esse texto. Porque ele traz esclarecimento para nós nos conhecermos, para nós nos observarmos. E aí, o Espírito, se ele jogar conveniente tais revelações, ele vai poder fazer da forma que mais apetecer. Não vai precisar da gente recorrer ao médium. Seja por intuição, inspiração, através dos sonhos. E às vezes o sonho mostra, mas como a pessoa vai esquecer na hora que acorda, eles têm o mecanismo da intuição ou da inspiração para a pessoa abrir a gaveta, puxar uma porta falsa, abrir um armário, puxar uma estante, que atrás da estante está cheio de segredos. Ou seja, tem 1001 possibilidades, 1001 possibilidades deles nos ajudarem, 1001 possibilidades também de nos atrapalharem e também de nos esclarecerem. Sempre eles terão em mãos alguma ferramenta que vai ser útil para nós e nós vamos poder trabalhar em nós a nossa melhoria íntima, principalmente confiando em Deus, confiando na justiça divina, que nós vamos fazer da melhor forma possível tudo que tivermos que fazer. O próprio Espírito dará conhecimento das coisas, por meio de circunstâncias fortuitas, não, todavia, por efeito do pedido que se lhe façam, visto que semelhantes pedidos, de modo algum, podem mudar a natureza das provas que os encarnados devam sofrer. Aí vem mais muitas circunstâncias. Você vê que são muitas minúcias que os Espíritos trazem para nós no livro dos médiuns. Muitos dados. Então o Espírito dará conhecimento das coisas por meio de circunstâncias fortuitas. Conforme eu disse, intuição, inspiração, através do sonho, aguçar a pessoa a curiosidade de abrir uma porta, uma gaveta, um armário. Não, todavia, por efeito de pedidos que se lhe façam, visto que semelhantes pedidos, de modo algum, pode mudar a natureza das provas que os encarnados devam passar e não vai os nossos pedidos mudar o sentimento daquele que partiu. Quando se fala em sentimento do que partiu, hoje nós vemos que as coisas são muito diferentes, não são tão frias conforme estão aqui no livro dos médiuns. Ele está colocando aqui para um espírito que já desapegou das coisas materiais, ele desencarnou, opa, beleza, cumpri a minha parte, vou embora. É uma parte meio fria, porque nós temos que desenvolver sentimento suficiente de olhar para trás e falar assim, o que eu posso fazer para ajudar meus filhos agora que eu estou no plano espiritual? E logicamente que é isso que a maioria faz. Ele está mostrando a questão do apego material e o processo evolutivo do espírito, como que ele vai se portar, como que ele vai agir, como que ele vai interferir nas coisas para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, para ambos os envolvidos. Eles constituíram antes uma maneira de as agravar, porque são quase sempre indício de cupidez e dão a ver ao espírito os que os formulam, só se ocupam com eles por interesse. Aí vem outro detalhe. O espírito vai lá a pessoa vai fazer uma consulta a um médium ou ao próprio espírito para pedir uma ajuda. Mas o espírito está lendo o fundo do coração dele. Ao perceber que ele está ali só por interesse, só para querer esse bem mais rápido possível, que eu tenho que trocar meu carro, que eu tenho que trocar meu apartamento, e tudo sentimento egoísta, sem nenhum sentimento de amor pelo que partiu. Eles constituíram antes uma maneira de as agravar. Então eles criam a maneira de agravar a situação para dificultar bem o caso. Cambada, já que vocês não se interessaram por mim,
vou complicar a vida de vocês aqui. O que demonstra também não ser muita elevação, né? Que a elevação verdadeira, você educa, você conversa, você respeita e você orienta, dentro do possível, para que eles não cometam tais erros. A convivência em família é bem complexa, bem árdua. A convivência nossa com os nossos familiares também é bem complexa. E quando nós tratamos a nossa convivência com o mundo espiritual, ela fica complexa ao quadrado. Portanto, aquilo que Kardec trouxe para nós constituem-se nas bases para nós começarmos a edificar um mundo melhor. Constituem-se nas bases para nós começarmos a edificar a verdadeira base para uma elevação maior dos nossos sentimentos, uma elevação maior de nossos espíritos, uma elevação maior para uma vida cheia de luz. Então que procuremos fazer o possível para que nos elevemos ao nível dos bons espíritos, dos espíritos superiores, para chegarmos aos espíritos superiores, né? E com isso nós temos que aprender a viver bem aqui, cada momento da nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que as bênçãos divinas sejam sempre envolvendo nossos corações e nos fortalecendo para uma manhã de luz, de paz e de esperança.